que tem como tema a aplicabilidade do novo Fundeb na educação e os desafios para o gestor municipal. Gostaria de convidar os palestrantes. Carlos Eduardo Sanches, consultor educacional e ex-presidente da Undime. Convido também Bartolomeu José Ribeiro de Souza, do Observatório da Educação Básica em Mato Grosso, da UFMT. Convido também Vinícius Brasilino, presidente do CACS Fundeb estadual. E para coordenar esta mesa, gostaria de convidar Reginaldo Marcolan, dirigente municipal do município de Terra Nova do Norte. Sejam todos bem-vindos ao 15º Fórum Estadual, que tem como tema Educação em Pauta, um olhar significativo na proposta da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e nas oportunidades trazidas pelas tecnologias digitais. É com você, Reginaldo. Uma boa tarde. Boa tarde, Claudevânia, boa tarde a todos os nossos colegas, boa tarde aí, de modo muito especial aos nossos parceiros, né? Professor Carlos, parceiro aí de muitos e muitos anos, né? Há mais de 15 anos sendo parceiro diretamente da Undime, ao Bartolomeu, né? Que já há uns 2, 3 anos que a gente vem se encontrando aí nos eventos realizados pela Undime e instituições educacionais no Brasil afora. Meu colega do CACS Fundeb, meu presidente, né, qual represento a Undime lá no CACS Fundeb, Vinícius, muito obrigado, que satisfação enorme aqui nós estarmos nesse momento tratando na última palestra, na última fala aqui do primeiro dia do nosso fórum, tratando um assunto tão importante quanto esse, que é a aplicabilidade do novo Fundeb, as mudanças que o novo Fundeb, né, trouxe através da emenda 108, né, a emenda constitucional 108, a partir da lei 14.130, 2020, cabe aqui lembrarmos, né, da grande mobilização da categoria da educação, dos professores e de todos os envolvidos no meio educacional, para que nós pudéssemos aprovar esse novo Fundeb. E também, né, na oportunidade também, contamos com a compreensão, a sensibilidade do nosso Congresso Nacional, para que nós pudéssemos, se não um Fundeb dos nossos sonhos, mas foi possível fazer alterações significantes que poderão contribuir ainda mais para a educação, tendo em vista que o novo Fundeb, o que o Fundeb representa aí, né, nobres colegas, o financiamento de 2/3 aí, do modo geral, dos recursos que financiam a educação educação pública do nosso país, tá? Então, quero aqui passar para fazer uma prévia, mas, ao mesmo tempo, também já coordenando isso, nós teremos aproximadamente 1 hora e 10, para que nós possamos tratar desse assunto. Se não tiver nenhuma questão de primeiro, segundo, posso eu aqui organizar? Pode ser Carlos, Bartolomeu, Vinícius, sem problemas? Então, vamos diretamente, eu vou de forma democrática aqui, tá? O professor Carlos ficaria como para assumir a primeira fala aí, depois, na sequência, Bartolomeu e, por último, meu colega, meu conselheiro, presidente Vinícius. Fechamos assim? Ok. Então, para ser bem breve aí, já indo direto à questão, eu quero apresentar aqui nosso parceiro, grande parceiro nosso da Undime nacional, mas da Undime Mato Grosso também, lá do Paraná, Carlos Eduardo Sanches, mestre em Educação pela PUC do Paraná e doutorando em Educação pela UFPR. Foi secretário de Educação de Castro, no Paraná, entre 2005 e 2011, presidente da Undime Nacional de maio de 2009 a março de 2011 e presidente do Conselho Nacional do Fundeb, 2010 e 2011. Atualmente é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Elaborou a matriz de conteúdos e participou da construção da plataforma Conviva Educação. Tem experiência na área de gestão pública,
com ênfase em administração educacional, atuando principalmente nos temas de educação pública, política educacional, gestão educacional, valorização dos profissionais da educação e financiamento da educação. Desenvolve atividades para governos estaduais, prefeituras, sindicatos, institutos e fundações e órgãos de controle e fiscalização. Professor Carlos, grande companheiro, com você aí. Oi, Reginaldo, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui, atender o convite da Undime Mato Grosso. Queria dar um abraço muito forte em todos vocês. Queria, em nome do nosso presidente Eduardo, cumprimentar todos os dirigentes municipais de educação e, de maneira bastante especial, queria aqui poder dizer que é um privilégio muito grande estar ao lado do Bartolomeu. Já tive em outro momento, em outra oportunidade, no evento da Undime Mato Grosso, também dividir o espaço com ele, e poder estar aqui com o Vinícius, presidente do Conselho Estadual do Fundeb, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Cumprimentar a equipe da Undime, na pessoa da Cesarina, e a todas as pessoas. E dizer que esse evento da Undime é muito importante, porque traz no conjunto da obra temas que são essenciais neste momento, não só para quem está chegando, mas para quem está voltando à gestão da educação, depois de talvez ter ficado algum tempo fora, mas também para aqueles que estão continuando. Eu tenho dito, Reginaldo, que nós temos, a partir de agora, uma nova realidade na educação brasileira e, rapidamente, para não estourar meus 15 minutos aqui, eu tenho alguns materiais de reflexão e não vai ser possível tratar de tudo aqui, evidente, em função do tempo, e isso é normal, mas a Undime, a Cesarina já falou, vai disponibilizar para todo mundo, vai ficar à disposição de todos. Só quero fazer um destaque ali na frente, eu tenho que apresentar algumas observações em relação às importantes falas da Elizabeth e também da Larissa, que foram essenciais, mas há uma profunda discordância, não minha, mas da Constituição Federal, do artigo 61 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e eu vou trazê-las aqui. Só para eu poder agilizar, eu queria perguntar para o pessoal da retaguarda e da Ferraz, já dou um abraço em todo mundo da Ferraz, o Paulo e todo mundo, eu posso soltar daqui o meu material, porque eu tive que mudar um pouco ele, e aí, por conta do tempo, tem como eu soltar daqui, ou posso eu soltar daqui? Ok? Eu agradeço bastante, já está preparado aqui, e vamos lá para a gente poder começar aqui. Só peço que me informe se carregou, Reginaldo. Carregou na tela? Está aparecendo? Ok, Carlos. Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que tratar, quando vamos falar do Fundeb, da emenda 108, que não focou especificamente apenas no Fundeb, mas que provoca uma grande transformação na realidade da gestão pública dos municípios brasileiros. Por quê? A partir de 2023, a regra de distribuição e a arrecadação do ICMS, a distribuição por parte do governo do Estado e a arrecadação por parte da Prefeitura vai ser alterada. E isso também está inserido no contexto da emenda constitucional 108, porque uma parcela da arrecadação do ICMS, o que se chama de cota parte, que é aquele percentual, aproximadamente 25% de tudo que é arrecadado, e que os estados dividem com os municípios, a partir de agora, em um outro dia, nós poderemos, Cesarina, aprofundar essa discussão, inclusive tenho conhecimento que o pessoal do Banco Mundial prepara uma proposta aí para o governo do estado em relação a isso, mas esta parcela chamada cota parte, que é aquilo que volta para as prefeituras, vai ser alterada, vai ter uma legislação estadual e vai ter que alterar. E, além dos indicadores que hoje compõem a sistemática de distribuição da cota parte, a partir de agora terão que ser inseridos dois dispositivos. O primeiro deles é a melhoria da aprendizagem e o segundo é a redução das desigualdades. Mas é claro que a grande vitória da educação brasileira, a vitória essa dos educadores, dos movimentos sociais, foi a configuração do Fundeb como uma estratégia permanente dentro da política de financiamento da educação básica brasileira. E evidente que nós precisamos de mais, mas é preciso registrar a conquista que o Fundeb, que a emenda 108 traz para a educação brasileira pública,
ao determinar que a participação do governo federal no Fundeb, por meio da complementação, ela amplia gradativamente de 10% para 23%. Eu tenho aqui alguns materiais que eu ia dizer que, apesar do Fundeb permanente, a sistemática de financiamento continua igual, com as 3 fontes, 3 portas de entrada, por onde os recursos entram numa Secretaria de Educação. Ou vai ser recurso relacionado à manutenção e desenvolvimento do ensino para efeito de cumprimento dos 25% determinados no artigo 212 da Constituição, receita do Fundeb, receita das transferências para efeito de cumprimento do artigo 211 da Constituição, que é a participação por meio de uma ação suplementar e redistributiva do governo federal. Esse material fica para vocês, ele está explicando como isso funciona, como os recursos funcionam, a formação dos 25% definida pela Constituição Federal continua igual, lembrando que tem uma parte que são transferências de impostos da União que chegam para os municípios, uma parte é transferência de impostos do governo do estado que chegam para os municípios, e uma outra parte são impostos diretamente arrecadados pela prefeitura. Desse conjunto, que aqui está na tela, 25% precisam ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Estranhamente, Bartolomeu, o ano passado, entre novembro e dezembro, nós tivemos que atender, fazer um trabalho para 138 municípios que estavam, apesar da pandemia, Bartolomeu, com muita dificuldade, e talvez a maior parte deles acabou não conseguindo alcançar os 25%. E isso é resultado de talvez uma ausência mais eficaz de gestão orçamentária e financeira da educação, e eu tenho dito que a emenda 108 ela vai provocar uma reforma na gestão da educação básica pública no Brasil. Se a Base Nacional Comum Curricular se pretendeu uma reforma dentro da sala de aula, a emenda 108 é uma reforma na gestão. E aqui eu explico como que se formam os 25%, como é a composição do Fundeb, dou aqui uma detalhada, Vinícius, como que se constituem os fundos contábeis estaduais, para daí retornar o dinheiro para a conta do Fundeb, os fatores de ponderação, os estados que receberam complementação, e lembrando que a partir de agora, com o Fundeb permanente, essa lógica muda, porque nós teremos o aumento da participação da União de 10% para 23%. E o aumento também na sistemática de como a complementação da União vai ser distribuída para estados e municípios. Nós temos, além do valor aluno-ano Fundeb, até então utilizado, a chegada de 2 outras possibilidades. A primeira é o valor aluno-ano total, e a segunda é o valor aluno-ano de referência. Lembrando que, dos 23%, serão divididos entre 10%, seguindo a mesma lógica vivenciada até dezembro de 2020, em que fundos contábeis estaduais que não atingem um valor mínimo nacional recebem 10% do governo federal pelo formato de uma complementação, para que possam daí sim alcançar o mínimo nacional. Mas o valor aluno-ano total ele ficará com 10,5% dos 23%, e o VAR ficará com 2,5%. Além disso, a utilização da receita do Fundeb continua atendendo a regra do artigo 212 da Constituição, que está lá, aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino. O que é manutenção e desenvolvimento do ensino? Daqui a pouco eu tenho uma tela e vai ficar para vocês e vai explicar. Tudo que está no artigo 70 da LDB, nós podemos fazer com os 25%, com o Fundeb. Mas tudo que está no artigo 71, nós não podemos utilizar a receita do Fundeb e também a de MDE dos 25%. Agora, a gente tem que aplicar no mínimo 70% na remuneração de profissionais de educação. E aqui eu quero lembrar, o artigo 61 da LDB, salvo Bartolomeu, que a LDB foi rasgado hoje de manhã, do jeito que muda tanto bem no cenário nacional, daqui a pouco até a LDB é rasgado. Mas se não rasgar a LDB, Bartolomeu,
O artigo 61 da LDB é bastante claro ao definir quem são os profissionais da educação. Porém, o Fundeb permanente traz uma conquista importante para a educação, que é maior eficiência na gestão e também aumento da transparência. Só para resumir, no Fundeb, até o ano passado, a gente utilizava 60% para pagar profissionais do magistério, ou seja, quem realiza docência e suporte pedagógico. O que é suporte pedagógico? Direção, vice-coordenação, supervisão, orientação, assessoramento e planejamento pedagógico. Isso está na emenda 53, isso está na lei 11.301 de 2006, Vinícius, como você lembra. Isso está na lei 11.728, a lei do piso. Está definido quais são as funções do magistério. Agora a gente deve utilizar no mínimo 70 para pagar profissionais do magistério e também profissionais abrangidos na Lei 13.935, que tivemos agora há pouco a participação da Elizabeth e da Larissa aqui conosco. Pessoalmente, eu quero fazer uma defesa da importância de psicólogos e de assistentes sociais no conjunto das redes de ensino. Acho que são essenciais. Inclusive, aqui no Conselho do Paraná, alguns anos atrás, eu fui o relator da deliberação que trata da educação especial e com um capítulo muito forte para a composição das equipes multidisciplinares e tudo mais. Eu sou o defensor. Contudo, Bartolomeu, acompanhe meu raciocínio, por favor. A Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundeb, diz que nós podemos usar, dentro dos 70% do Fundeb, também a possibilidade de pagamento dos profissionais de psicologia e assistência social. Ok. A pergunta que eu faço e inclusive tenho feito aos órgãos de controle, principalmente as equipes técnicas dos tribunais de conta, inclusive o Mato Grosso talvez tenha a melhor equipe técnica que eu conheço entre todos os tribunais na área de educação. A lei fala que pode, porém, foi revogado o inciso 4º do artigo 71 da LDB? E vou contar para vocês, se hoje eu tivesse numa Secretaria de Educação, com todo o respeito a Elizabeth e a Larissa, eu não adotaria as medidas de atendimento da Lei 13.935 com as recomendações delas. Primeiro, não se cria despesa permanente por meio de decreto, salvo que também tenham rasgado a Constituição Federal, hoje de manhã a gente não está sabendo, mas despesa permanente não se cria por decreto. Não é assim. Outra coisa, nós não podemos contratar se não tem cargo aberto, mesmo que seja contratação para suprir, que está no artigo 37 da Constituição, no inciso 9º, que é contratação por tempo determinado para suprir eventual necessidade excepcional de interesse público. Mas também não podemos esquecer da vigência da Lei Complementar 173 de 2020, que impede o aumento de despesa com pessoal em 2020 e 2021. Por que eu estou falando isso? Eu sei que tem que fazer, mas faz do jeito certo. Porque tem uma diferença muito grande entre a casa da gente e a prefeitura. Na casa da gente, a gente faz tudo que a gente quer. E na prefeitura, a gente faz tudo que a lei deixa. Então, se não está previsto para ser feito da forma correta, conforme determina na legislação, não faça. Porque isso vai doer no órgão mais sensível do corpo humano, que se chama, secretário, o seu bolso. Você vai gastar muito dinheiro com advogado para se defender. Antes, a gente podia remanejar até 5%, né, Vinícius, do Fundeb da receita anual para executar no primeiro trimestre seguinte, e agora a gente pode remanejar até 10% para gastar no primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Eu deixo aqui uma animação para vocês verem como que aumenta de 10% para 23%, que é gradativa, essa complementação da União. Ela vai aumentando tanto o VAT como o VAR, até chegar em 2026 e integralizar 10% no valor aluno ano Fundeb, 10% no valor aluno ano total, 2,5% no VAR. O valor aluno ano Fundeb, os 10%, continua com a regra atual de distribuição. O VAT é quando a gente considerar todas as receitas da educação no município e não alcançar um valor aluno ano total, qualquer município do Brasil, inclusive do Mato Grosso, vai poder receber complementação da União. Inclusive, teria que ter saído hoje, ou deve sair amanhã, a portaria interministerial do Ministério da Economia e do
também do Ministério da Educação, anunciando os valores de complementação do VAT para 2021, que começa agora em abril. Porém, se o município receber complementação da União via VAT, não esqueça, metade desse dinheiro tem que ser aplicado na educação infantil. Digamos que você vai receber 1.500.000 na educação infantil. E se você vai receber 1 milhão, 15% é em despesa de capital, não pode ser em despesa de custeio. Então, se receber 1 milhão, 150.000 tem que ser em investimento, em despesa de capital, não pode ser custeio. O VAR depende de uma lei que vai ser aprovada agora, e Deus queira que pudesse ser o custo aluno qualidade, mas essa lei vai ter que prever algumas coisas, mas, sobretudo, garantir o avanço da aprendizagem dos estudantes que estão no nível abaixo do básico e também a redução das desigualdades educacionais. Mas, para além disso, o município tem que comprovar que tem legislação determinando processo de escolha democrática de gestor escolar e algumas outras coisas que estão aqui na tela para ver. Eu não vou falar de conselho, porque o Vinícius está aqui, certamente ele vai falar, mas fica o material falando o que é o conselho atual, o novo conselho que urgentemente tem que ser instituído, mas eu quero, Bartolomeu, rapidinho voltar à questão dos profissionais da educação. O artigo 61 da LDB é bastante claro ao definir que profissionais da educação são aqueles que exercem as atividades do magistério. O que é magistério? Artigo 62 da LDB, docência. Artigo 64, suporte pedagógico. E também os profissionais que exercem atividades de apoio técnico. E aí nós temos atividades do secretário escolar, pessoal da área técnica de alimentação, área de multimeios. Esses prestaram um concurso para um cargo técnico e têm formação, porque o concurso tem que exigir formação técnica, serão profissionais da educação. Tem uma questão que eu preciso lembrar aqui. Também, por conta da reforma do ensino médio, são considerados profissionais da educação os profissionais de notório saber, mas apenas para os itinerários formativos do ensino médio. Então, aqui, nas redes municipais, não vamos ter profissionais com notório saber, porque não temos oferta de ensino médio. Porém, assistente social e psicólogo são profissionais essenciais, extremamente importantes para o funcionamento das redes de ensino, porque eles vão contribuir muito na trajetória e no direito à educação de todos os estudantes. Entretanto, jamais eles serão profissionais de educação, salvo que a LDB tenha sido rasgada hoje de manhã e a gente ainda não sabe. E aqui está eu ia falar um pouco sobre cumprimento de piso, hoje não dá tempo, porque meu tempo não dá mais tempo, acabou meu tempo, eu estou encerrando aqui, Reginaldo. Mas aqui falando um pouco de piso, da importância de cumprir piso, a importância de cumprir o preço de hora de atividade. Estou lembrando que o Supremo Tribunal Federal já julgou que tanto o piso é constitucional, apesar de alguns prefeitos e governadores ainda quererem reclamar. Também o preço de hora de atividade é constitucional, decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado. Mas o que mais a gente ouve, e eu quero dizer para vocês que para cumprir esta demanda imposta aos gestores das redes municipais, que é a reforma na gestão da educação, não há outro passo senão a valorização dos profissionais de educação. Hoje, o piso, por enquanto, é para os profissionais do magistério. E aí, o que eu mais ouço se eu cumprir piso e hora de atividade, vai quebrar a prefeitura, vai estourar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Será que isso é verdade? Concluí um estudo que tem algumas publicações, Bartolomeu, que estão saindo aí, uma já saiu, e eu fiz uma pesquisa nos anos de 2015, 16, 17, nas redes municipais de Curitiba, Florianópolis e de Porto Alegre, porque foram 3 capitais que implantaram, no início das gestões, em 2017, medidas de austeridade fiscal para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E deixaram de cumprir as previsões do plano de carreira, suspenderam, como Curitiba suspendeu o plano de carreira dos profissionais que atuam na educação infantil, cancelou os avanços na carreira, Florianópolis cancelou, Porto Alegre cancelou. O que eu descobri nesse estudo que eu realizei? Em Curitiba, nós podemos ver no ano 2017, por exemplo, que quando eu pegava o tamanho do dinheiro utilizado em remuneração de todos os servidores municipais aqui, que eu sou de Curitiba, da capital dos paranaenses, 81% era para pagar todo mundo que não era magistério. E apenas 18%, 18,2% era para pagar profissionais do magistério.
Em Florianópolis, vou ficar no ano 2017, depois vocês veem os outros anos. Quem não era magistério somava todas as outras áreas, concursado, comissionado, com a comissão, mais aqueles que estão na educação que não eram magistério, somava o salário de todo mundo e deu 83,5%. E o magistério, apenas 16,5%. Em Porto Alegre, o magistério correspondeu a apenas 10% de toda a despesa com o pessoal. 3 cidades, os planos de carreira foram suspensos, e os professores não tiveram direito de progredir e avançar na carreira. E eu preciso lembrar vocês, para quem está chegando agora principalmente, que o relatório de monitoramento, o terceiro relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, feito pelo Instituto, pelo INEP, mostrou que, quando compara a remuneração média dos professores no Brasil com a remuneração dos outros profissionais que têm formação em nível superior, a remuneração média do magistério corresponde a 78,1% do que ganham, em média, os profissionais das outras áreas. Pois bem, o magistério em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre ocupou uma parcela muito pequena da despesa com o pessoal nessas cidades. Então, vai ver que o magistério também é pequenininho nessas cidades. Em Curitiba, 18%. Só que a hora que eu vou ver o quantitativo de servidores municipais, observo que em Curitiba os professores representam 52,9%, ou seja, 53% de todos os servidores. E a soma do salário dos professores corresponde a apenas 18%. Florianópolis e Porto Alegre, embora um pouquinho menor, a participação do magistério na composição do quadro de pessoal também é pequena. Então, eu quero dizer, principalmente para quem hoje está à frente das secretarias e para quem compõe as secretarias de educação, nós não vamos dar conta dessa reforma educacional se nós não acreditarmos e, de certa forma, conduzirmos nossos esforços para a valorização dos profissionais da educação. E aí, o que muda com a lei, e encerrando, Reginaldo, o que muda com a emenda constitucional 108, é que, a partir de agora, nós temos que garantir qualidade e, simultaneamente, equidade. E aí, muitas vezes, tem uma animação aqui que vocês vão ver, uma cidade com INDEB 7.3, a gente fala, essa cidade está a oitava maravilha do mundo, tudo já está resolvido lá, essa cidade vai captar a complementação da União via VAR, essa cidade vai crescer a receita de ICMS. Será que vai? Na hora que eu pego os resultados do fluxo dos estudantes, eu vejo que ainda temos um percentual bastante elevado, tínhamos, de reprovação no terceiro ano. E aí vocês vão falar, mas em 2019, todos os alunos foram aprovados, por isso que chegou em 7,3. Não, essa cidade conseguiu garantir avanço dos estudantes na trajetória de aprendizagem. Todo mundo que está aqui sabe que o INEP recomenda que em matemática, no 5º ano, o aluno tem que alcançar 225 pontos na Prova Brasil. Em língua portuguesa, 200 pontos. Há algum tempo essa cidade já alcançou. Porém, tem uma coisa muito importante. Quando eu vou ver essa cidade de INEP 7.3, ela tem hoje 22% de cobertura de 0 a 3 e 92% de cobertura de 4 a 5 anos, sendo que desde 2016 toda criança de 4 a 5 anos tinha que estar na escola. Mas quando eu olho nessa cidade, eu observo aqui, nas 3 últimas edições da Prova Brasil, o desempenho médio dos estudantes em língua portuguesa e matemática, e vejo, por exemplo, que em 2019, 44% dos estudantes estavam no nível adequado, 30% no nível avançado. Em matemática, 43% no nível adequado e 23% no nível avançado. Então, eu olhei para o copo cheio, mas chegou a hora, na busca da qualidade e equidade, olhar para a parte vazia do copo. E eu posso observar que nessa cidade de IDEB 7.3, nós temos ainda um universo significativo de estudantes que não teve assegurado o seu direito de aprendizagem no tempo certo. A reforma educacional é um desafio para todos os gestores nas redes municipais de ensino. Agradeço a atenção, peço desculpa se me prolonguei um pouco, falei demais e estourei o tempo, Bartolomeu e também Vinícius, perdão se eu falei demais. Não, professor Carlos, nós pedimos desculpa aí, nós gostaríamos que ficasse aí mais uns 30 minutos falando, né? Queríamos
acho que nós vamos abrir, estou dando uma regulada aqui na questão do tempo, para que eu acho que é um assunto que provavelmente vai ter algumas perguntas. Então, vamos não abrir antes, mas vamos abrir agora a possibilidade de se algum gestor, algum DM ficar com alguma dúvida, se for muito pertinente, coloca, e aí o Marcelo vai selecionar, se forem muitas, para que uns últimos 5 minutos aí nós possamos, vocês possam esclarecer as dúvidas. Pode ser assim? Então, eu quero agora passar... Muito obrigado, professor Carlos. Voltamos a falar aí em breve. Quero apresentar agora Bartolomeu José Ribeiro de Souza, o nosso parceiro Bartolomeu, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília, na área de concentração política e administração da educação, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí e graduação em Pedagogia também pela Universidade Estadual do Piauí. Especialização em Educação à Distância pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor efetivo do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. É membro do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso, representando a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Atuou no acompanhamento de programas e projetos educacionais no Ministério da Educação. Atuou na coordenação nacional do programa Escola de Gestores da Educação Básica, MEC. Bartolomeu, é com você, meu amigo. Ok, obrigado, Reginaldo. Tudo ok o áudio? Me ouvem bem? Tá ótimo, Bartolomeu. Então, boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Carlos Eduardo, Vinícius, é uma grande satisfação, é uma honra poder estar aqui mais uma vez compartilhando, aprendendo com vocês, e quero cumprimentar a cada uma e a cada um dos dirigentes municipais de educação, sejam dirigentes que estão iniciando agora, sejam os dirigentes que já estavam nesse cargo tão essencial para a educação pública no nosso país. Tivemos aqui já numa fala no mês de janeiro, onde nós pudemos fazer uma discussão inicial sobre essa temática do novo Fundeb, e eu quero, nesse diálogo de hoje, nessa troca de ideias, aprofundar um pouco daquilo que nós tivemos a oportunidade de dialogar com vocês na fala de janeiro, e quero reiterar aqui nesse início de fala tudo que o professor Carlos Eduardo muito bem colocou, com exímia precisão, com muita didática, sem dúvida nenhuma, já começo destacando o que o professor Carlos colocou, que todos nós aqui somos favoráveis, comungamos e louvamos e comemoramos a aprovação das novas funções da psicologia e da assistência social na educação, mas, como o professor Carlos muito bem colocou, na administração pública a gente só pode fazer aquilo que a lei determina. E a exigência de novos cargos públicos exige uma previsão legal. Eu quero meu slide, preparei alguns slides, também vou ser bem sintético, podem... o tema que nos foi pedido para refletir e trocar ideias com vocês foi o da aplicabilidade do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e os desafios para o gestor municipal. E aí eu quero, já como colocou aqui o professor Reginaldo, já tivemos em outras reuniões, em outros encontros, em outros fóruns da Undime, discutindo os desafios. Vocês, dirigentes municipais, sabem muito bem os desafios da educação, e eu quero, claro que nós vamos pontuar, mas eu quero trazer algumas soluções que, pautados na própria legislação, pensarmos em algumas soluções para a educação básica pública aqui em Mato Grosso. Eu não vou frisar esses primeiros tópicos aqui, como o professor Carlos já colocou. O Fundeb ele foi criado por meio de uma emenda constitucional. Essa emenda
colocou no texto permanente da Constituição que o fundo agora ele é permanente. Então, nós temos um fundo que é maior, que é permanente, que é mais equitativo e que vai induzir, seguramente, como colocou o professor Carlos, vai induzir e precisa induzir uma reforma educacional, e essa reforma também vai ter impactos na gestão financeira dos municípios, ou seja, uma reforma tributária nas finanças públicas dos municípios, porque o novo fundo ele introduz a distribuição de recursos por resultados. Mas podem continuar, que eu só faço alguns preliminares. Pode passar o slide. A regulamentação ela foi aprovada no ano passado por meio da Lei 14.113, que foi o nosso presente de Natal, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de dezembro. Podem prosseguir. Pode já. Nós temos um desenho da regulamentação que ainda não está totalmente completa, mas ela já tem as linhas gerais, pela emenda, pela Lei 14.113, e mais recentemente foi publicado no Diário Oficial da União o decreto 10.656, que trata da operacionalização do novo fundo. Como eu coloquei na base, as regras, nós ainda vamos ter todo um regramento e uma regulamentação infralegal que vai ser aprovada aí nos próximos dias, seja por meio de portarias do Ministério da Educação, seja de portarias da Comissão Intergovernamental para a Educação Básica de Qualidade, que é a instância federativa que arbitra, que discute e delibera sobre os fatores de ponderação. Podemos ter portarias da Secretaria do Tesouro Nacional sobre prestações de contas, portarias do FNDE, mas as linhas gerais da regulamentação, o desenho da implementação do novo Fundeb já está dado por esses 3 principais instrumentos legais. Esse material também vai estar disponível para todos vocês, dirigentes municipais de educação, e eu já procurando me articular e alinhar com o que o professor Carlos trouxe, eu quero, digamos que, aprofundar em alguns aspectos, como ele colocou, do novo fundo, principalmente sobre aquilo que, de fato, vai trazer recursos novos para o estado de Mato Grosso. Nós sabemos que no regramento anterior, Mato Grosso não recebia complementação da União. O Fundeb ele se operacionalizava pela redistribuição de recursos estaduais e transferências de impostos, de uma cesta de impostos estaduais, e as transferências constitucionais. Então, sempre na operacionalização você tem um valor mínimo nacional por aluno, e naqueles fundos que os valores não alcançavam o mínimo nacional por aluno, a União complementava colocando mais recursos. E agora, Mato Grosso pode receber novos recursos por meio de 2 instrumentos. Pode passar a tela. Bem, a vigência agora ele é permanente, isso nós já pontuamos aqui, é um fundo maior, é um fundo que promete ser mais equitativo, mais justo. Pode passar. Bem, sobre a distribuição dos recursos, os recursos são distribuídos conforme a regra anterior, e a Lei 14.103 coloca isso, que eles são distribuídos conforme o número de matrículas presenciais na educação básica pública, conforme os dados apurados pelo censo escolar. O censo escolar é um instrumento de política pública fundamental para o Fundeb, porque é a partir dos dados do censo que não só os recursos do Fundeb, mas de várias outras
políticas públicas de educação do Ministério da Educação, políticas de apoio técnico e financeiro do MEC utilizam como parâmetro. Então, essa regra, ela continua, mas nós temos uma nova regra que eu quero enfatizar aqui, podem passar, que é a admissão da dupla matrícula. Então, a partir de acordo com a Lei 14.113, pode ser admitido a dupla matrícula no caso de estudantes da educação regular da rede pública que recebe atendimento educacional especializado. Isso conta para as redes públicas municipais e, no caso das redes públicas estaduais, a dupla matrícula na educação profissional técnica de nível médio, ou seja, para as redes que já estão implementando a reforma do ensino médio, que estão desenvolvendo itinerários formativos, um arranjo posto pela lei da reforma do ensino médio, que passa, no novo Fundeb, ele passa a dar um incentivo maior em termos de recurso com a dupla matrícula também para esses casos. Pode continuar. Bem, sobre a complementação da União, no fundo anterior, ela era destinada apenas aos fundos estaduais, que não alcançavam o mínimo nacional por aluno, que era definido sempre por uma comissão interministerial, e com a nova proposta, nós passamos a ter 2 novos critérios de distribuição dos recursos de complementação da União, ou seja, o que pode chegar de dinheiro novo em cada uma das secretarias municipais de educação aqui do estado de Mato Grosso. E aí, aqui no próximo slide, eu fiz um pequeno esquema para que vocês visualizem, pode ir passando, pode... Nós vamos ter agora, eu gosto sempre de destacar, que nós vamos ter 3 Fundebs, nós passamos a ter 3 Fundebs, ou seja, serão 3 regras, em linhas gerais, 3 regras de distribuição dos recursos da complementação da União. Então, a complementação da União, que era de 10% do total dos fundos, a União colocava 10%, que até 2020 aconteceu em 9 fundos estaduais. Essa contribuição, ela aumenta, ela passa a ser de 23%, ela aumenta de forma escalonada, de forma gradativa, até 2026, e ela vai ter 3 critérios, ou seja, a complementação valor aluno-ano fiscal, que era a regra anterior de você complementar a partir de um mínimo nacional definido, que toma como referência o valor das séries iniciais. Essa complementação ela vai compreender 10 pontos percentuais e os outros 13 pontos percentuais se darão pela complementação VAT e pela complementação VAR. Sempre importante que vocês comecem a se familiarizar com essas 2 novas siglas, VAT e VAR, e com essa engenharia dessa política de financiamento, que que ela se torna mais complexa, porque esse dinheiro novo que vai chegar, ele vai chegar com base em 2 critérios. E aí, preste atenção aqui no destaque verde e amarelo, que é a complementação VAT. O VAT é a sigla de valor aluno-ano total, e VAR, que seria valor aluno por resultados, que é o que eu vou detalhar aqui agora. Pode passar? Bem, então, nós vamos ter agora, no Fundeb anterior não existia esse critério de repasse de recursos com base em desempenho, com base em resultados, que é um dos pontos que o professor Carlos Eduardo frisou, que eu acho que na linha do que ele coloca, que eu quero destacar, que agora as redes públicas precisam estar mais atentas e precisam considerar, para receber mais recursos, precisam promover essa reforma educacional, que analisar e ter uma preocupação, de fato, com os resultados, ou seja, com aquilo que é a atividade
finalística do processo educacional, que são os processos de ensino-aprendizagem, mas ter a preocupação com a questão da equidade. Como foi dito aqui pelo o palestrante que me antecedeu, a pensar nos desafios da equidade e pensar na inclusão no sentido mais amplo. Pode passar. Bem, sobre esse novo critério de recebimento por resultados, que a complementação vá, a grande pergunta de vocês, gestores, pode já ficar nesse slide, é de como vai se dar o recebimento desses recursos, e aí a lei 14.113, ela destaca muito bem isso, lá nos artigos 7, 8, 9, 10, não tem como, aí vocês precisam fazer o estudo dessa legislação, mas eu destaquei aqui os pontos principais, que são esses tópicos. O primeiro, do provimento do cargo ou função de gestão escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho, que é a meta 19 do nosso Plano Nacional de Educação, que é o que está posto, o que está fixado em norma constitucional da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a participação de pelo menos 80% dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. A partir desse momento, senhores secretários, senhoras secretárias, é importante que vocês tenham muita atenção ao SAEB, que pelo menos até hoje, também não sei amanhã, mas até hoje o Ministério da Educação não se pronunciou se ele não será realizado, mas ele vai, está tudo posto que ele vai continuar a ser realizado, até porque o parâmetro para esse novo, para o recebimento desses recursos por resultados, passa pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que foi reformulado e que, de acordo com o que está programado, vai acontecer a partir desse ano de forma digital. E, como terceiro ponto, a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais medidas nos exames realizados pelo SAEB. Pode passar? Então, para responder à pergunta, eu destaco que o que as secretarias precisam, a partir de hoje, é pensar numa política pública que melhore, numa política pública de gestão escolar e que possa reformular, promover uma reforma educacional, mas eu já destaco que essa reforma ela não acontece se ela não passar pela formação dos gestores. Então, as redes precisam ter, a partir de agora, mais observância, precisam observar com mais atenção, com mais foco, não só o ingresso, mas a formação continuada dos gestores escolares. Os gestores, como nós sempre destacamos, e há toda uma literatura sobre o trabalho do gestor e como o gestor faz a diferença. Eu poderia citar muitas pesquisas, e algumas colocam, Carlos Eduardo, que o bom gestor ele faz com que o aluno tenha o equivalente a 7 meses de aprendizagem a mais do que um gestor que não exerce uma liderança efetiva, que não tem, que se preocupa apenas com a gestão do seu cargo e não se preocupa com a gestão da instituição que ele dirige. Então, pensar na formação continuada, e nós sabemos que a formação continuada, eu diria que ela é a mais importante da formação, porque ela é uma pedra de toque, ela é, digamos que a pedra angular, ela assim, determinante nesse quesito, e essa formação continuada, ela precisa ser, como hoje nós temos novas diretrizes curriculares nacionais, que colocam isso de forma muito clara, ela não pode ser mais com base naqueles modelos que se desenvolvia muito de formações de fim de semana, de formações soluço, como se diz, de um dia,
ela precisa ter uma duração continuada, ela precisa ter uma organização sistêmica, ela precisa ser mesmo customizada, voltada para cada realidade. E nós temos nos municípios, cada rede, cada município é uma realidade. Ela precisa ter foco no conhecimento pedagógico. Então, é uma série de novas questões que precisam ser cuidadosamente observadas pelos gestores para que eles possam receber esses recursos do valor do Fundeb Resultados, que vão ser, esses recursos eles vão ser, de acordo com a previsão legal, eles vão ser distribuídos somente a partir do próximo ano, mas eles vão ter como indexador, digamos assim, esses resultados medidos pelo SAEB e medidos pela forma como, pela política local pela política local de gestão de cada município. Meu tempo já está concluindo, pode passar, eu tenho aqui só 2 slides que eu quero, nesse sentido, destacar que a boa gestão, que é a que faz a diferença, que implica em resultados, ela como o próprio significado da palavra, gestão vem do sentido de gestar, de gerir, de alimentar, de cuidar, e a gente fala muito em gestão no dia a dia, não presta atenção à própria etimologia da palavra, que é dar vida. Então, nesse momento de pandemia, e no pós-pandemia, que nós não seremos mais iguais, nós não seremos mais os mesmos, nós vamos ter que pensar uma nova educação. Como eu venho dizendo, nós vamos ter que recriar o ato pedagógico. Muito mais do que reinventar a educação, é recriar o ato pedagógico. Porque a educação híbrida, que era uma tendência, que já estava no cenário, ela passa a ser uma realidade. Pode passar. E aí nós pensamos, no âmbito do Observatório da Educação, e a gente vem desenvolvendo, um apoio, e aí a provocação aqui, o que a gente coloca como solução é dar um apoio aos gestores municipais de educação, desde a formação continuada, a uma formação em rede, que é a rede de conhecimento, sobretudo para aprimorar o trabalho dos conselhos municipais de controle e acompanhamento, que eu creio que o Vinícius vai falar mais profundamente. Pode passar, meu tempo já está sendo encerrado, era só deixar aqui esse convite. Nós estamos aqui, enquanto observatório, à disposição de todos vocês, sobretudo para trabalhar a partir de mentorias, e aí a gente já, isso é o resultado de um trabalho que a gente tem feito já desde 2019, com a Rede Pública Municipal de Educação de Sapezal. Quero aqui deixar um abraço à secretária municipal, à professora Nelci, e toda a equipe que sei que muitos de vocês já vêm trabalhando com muito cuidado, com muito zelo, com a questão dos gestores, e esse é um ponto que vocês precisam aprofundar e fortalecer nesse período de implementação desse novo Fundeb. A gestão escolar, ela precisa, a partir de agora, ter novos marcos, ela precisa, a partir de agora, ter novas políticas, são novas ações, e nós não vamos alcançar esses resultados se nós não melhorarmos a formação dos nossos gestores, no sentido, primeiro, de apoiar. E aí, pela experiência que nós tivemos desde o programa Escola de Gestores, que foi a primeira política pública de formação continuada de gestão de apoio aos gestores escolares, que infelizmente foi descontinuada, mas que aqui em Mato Grosso nós queremos dar continuidade, nós queremos garantir isso. Concluímos aqui, pode passar. Há 2 pontos também que merecem profunda atenção, maior do que eu sei que vocês já tinham, ao CIOP, ao próprio censo da educação básica. Pode passar. Bem, eu agradeço e fico à disposição para a gente continuar o diálogo, e passo a palavra a você, Reginaldo. Foi um prazer. Prazer foi nosso, Bartolomeu. Muito obrigado aí pelas suas colocações. Passo já diretamente aí ao
meu colega de CACS Fundeb, nosso presidente, o Vinícius Brasilino, que é estudante de bacharelado em saúde coletiva da UFMT, conselheiro estadual de educação de Mato Grosso, representando os estudantes do ensino superior na Câmara de Educação Profissional e Ensino Superior, presidente do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, conselheiro universitário da UFMT. Vinícius, é com você, meu amigo. Obrigado, conselheiro Reginaldo. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse fórum ordinário da Undime, né? Saldo ao professor Eduardo, né, presidente da Undime. Aproveito a oportunidade também, saldo a minha amiga e também presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, secretária de Educação de Primavera, professora Adriana Tomazoni, né, professor Carlos, professor Bartolomeu, né, da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Eis, então, um novo desafio, né, para o processo de gestão democrática, né, do Fundeb, que é a instituição dos novos conselhos de acompanhamento e controle social. É importante que a gente entenda, né, que houveram mudanças significativas para os conselhos com a lei, com a emenda constitucional 108, né, de 2020, e também com a lei 14.113 de 2000, regulamento do Fundeb. Então, qual que é, né, a atribuição do Fundeb? É importante a gente compreender essa atribuição do Fundeb, porque ele vai se tornar um elemento fundamental para a garantia da permanência desse processo de garantia do direito à educação, mas também de acompanhamento da distribuição dos recursos, do controle social e também do acompanhamento dessa transferência, da aplicação desses recursos. Então, essa atribuição do Conselho, ela é extremamente importante e tem uma característica muito significativa, que é a participação da sociedade. A participação da sociedade faz o Conselho ele ser um instrumento de controle e fiscalização deste recurso, né? Ele entra no rol das entidades que controlam, apesar de não ser uma entidade de controle externo, nem interno no caso das controladorias e externo no caso dos tribunais de contas, mas é um instrumento de controle da sociedade sobre a aplicabilidade, né, dos recursos do novo Fundeb, que agora é permanente. Eu vou falar de algumas mudanças que acontecem agora com a nova lei. Uma das mudanças significativas e mais importantes é em relação ao mandato. O mandato do Conselho antes era de 2 anos. Agora o mandato é de 4 anos. Então, as secretarias municipais precisam estar atentas para 2 questões. A primeira, nós temos até abril, então significa até depois de amanhã, para instituir os novos conselhos. Aí o secretário me pergunta, Vinícius, como que é que eu faço isso de hoje para amanhã? Como que eu faço isso de hoje para amanhã? Eu conto para vocês que esse desespero não é só de vocês, é do Brasil inteiro. Para vocês terem noção, Mato Grosso é o único estado do Brasil que já tem lei aprovada da constituição do novo conselho. Né? Nosso CACS, em tempo, fez a minuta, mandou para a secretaria, chegou na Assembleia e foi aprovada. Nós temos que é a lei 11.300 e... Deixa eu só conferir aqui na minha pesquinha. 11.328, de 24 de março, né, de 2021, que institui o novo conselho do Fundeb. Mas aí, vocês perguntam, se eu tenho que constituir o novo conselho até depois de amanhã, dia 1º de abril, o que então que eu faço com o conselho que está instituído, se eu ainda não tenho um novo conselho? Nós temos até amanhã para que o meu município, o meu ente, não entre no calque com as contas do primeiro bimestre de 2020. Então, primeiro que as atribuições do novo conselho
ela só vai iniciar a partir da instalação dele. Eu vou falar da instalação, mas eu quero falar dessa questão anterior aqui. A segunda até o mês de maio, os entes federados, eles não serão responsabilizados pelo fato, por exemplo, de não analisar as contas em tempo. As contas do Fundeb, do PRINAT, enfim, né, as contas que são atribuições do Fundeb. Mas é importante que vocês corram, e aí é correr mesmo, para fazer a instituição do novo Fundeb, do novo CADES. Como falei para vocês, o mandato ele é de 4 anos. E o mandato ele deve iniciar no 3º ano de mandato do Poder Executivo Municipal, ou do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo Municipal, ora, o Fundeb está iniciando, tomou posse e entrou em vigência junto com a posse dos prefeitos, secretários de educação. Então, o que é que vai acontecer? O Fundeb, o CADES Fundeb, no âmbito municipal, ele vai ter a vigência, observem isso, até o dia 31 de dezembro de 2022. Para, a partir daí, o novo CADES ter a vigência de 4 anos, dentro desse período, né, entre um mandato e outro, do 3º ano até o 3º ano do próximo governo. Então, o CADES ele vai fazer a fiscalização dos 2 últimos anos e dos 2 primeiros anos do Poder Executivo Municipal. Vocês precisam, o quanto antes, encaminhar por lei, não é por decreto, né? A gente tem que lembrar, isso é muito importante. O decreto ele é para constituir dar posse aos conselheiros, né? Nomear os conselheiros. Mas para constituir o conselho, é importante que vocês encaminhem lei para a Câmara Municipal. Mas, Vinícius, eu não sei como que faz essa lei. No site do FNDE, tem a minuta tanto da lei quanto do regimento interno do novo CADES. Então, o que é que os municípios vão fazer? Vão fazer as adequações para a sua realidade e encaminhar para a Câmara para fazer a aprovação dessa nova lei. E falo isso porque, como se vocês têm até maio para fazer todo esse processo. Então, esse mês, se o conselho ainda existir, é pedir para o conselho analisar essa minuta, encaminhar o executivo, encaminhar para a Câmara de Vereadores, pedir como posso dizer assim, a sensibilidade, né, da Câmara de Vereadores para aprovar em regime de urgência essa lei, o prefeito baixar um decreto e fazer a instituição do novo conselho. O novo conselho, então, ele tem uma outra característica que é na composição. Então, eu vou falar para vocês como que ficou a composição do Conselho Municipal. Deixa eu vir aqui na minha pesquinha. Do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social. No âmbito municipal, o Conselho ele vai ser composto de até 16 membros. Até 16 membros. São 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um desses representantes um representante do órgão educacional, ou da diretoria, ou da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos professores de educação básica, né, aí indicado pelo respectivo sindicato, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, aí pelo próprio segmento, indicado pelo próprio segmento, um representante dos servidores técnicos administrativos, também indicado pelo segmento, um representante de pais de alunos da educação básica, e dois representantes de pais e 2 representantes de estudantes da educação básica, um entidade de estudantes secundaristas. Mas, Vinícius, eu não tenho associação de pais
no meu município da rede municipal. O que é que eu faço? Chamo os pais, agora no contexto de pandemia, para uma assembleia, né, online, para que ali dessa possa escolher quem vai ser o representante designado ali pelos seus casos. Vinícius, eu não tenho aqui entidade de representação secundarista municipal. O que é que eu faço para indicar meus estudantes? Eu faço uma assembleia com os estudantes, ver se tem grêmio estudantil na cidade, mobiliza essas lideranças para organizar de maneira autônoma a assembleia, para fazer a indicação. Mas não tem entidade. Nós temos a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, tem representante de Mato Grosso, representante no município, entidade para fazer a indicação. E também, a partir dessa nova lei, existem, né, novos entes que fazem parte do Conselho do Fundeb. Quem são esses entes? No âmbito municipal. Se houver, né, no caso, um representante do Municipal de Educação, um representante do Conselho Tutelar, que se refere à Lei 8.069, né, o ECA, dois representantes da Organização da Sociedade Civil, um representante das escolas indígenas, um representante das escolas do campo e um representante das escolas quilombolas. Vinícius, eu não tenho escola em minha cidade. Não precisa ter segmento. Eu não tenho escola quilombola. Não precisa ter segmento na composição do conselho. Eu tenho uma escola do campo, então precisa ter representante do segmento escolas do campo na composição do conselho. A outra questão é em relação às organizações da sociedade civil. Como que nós vamos compor essa atividade das organizações da sociedade civil? Esse processo, ele não é de escolha do gestor municipal que vou escolher a próxima para poder fazer a indicação. Esses dois representantes, eles devem ser seletivo com ampla publicidade e aí sim fazer representação. Pode qualquer entidade da sociedade civil? Não. Entidades que, porventura, recebam algum recurso, né, proveniente do fundo ou do Poder Executivo Municipal, não pode. Entidades que tenham parentes, né, que compõem a gestão em primeiro e segundo grau, também não pode. Das interdições também, né? O prefeito não pode, o secretário de educação não pode, o vice-prefeito não pode compor o conselho, pais de aluno que tiver nomeação, cargos de nomeação, não pode compor o conselho, e estudantes que não têm 18 anos ou que estejam emancipados. Mas no início da minha escola são estudantes menores de idade. Então, vejam, né, o pessoal da EJA, o pessoal que está com idade um pouco mais avançada, com os 18 anos, ou estudantes que os pais deem a sua emancipação para poder participar do conselho. É fundamental esses critérios para que a gente compreenda e garanta essa representatividade social na composição do conselho. E outra questão fundamental, né, nessa questão dos conselhos, aí o Ptolomeu falou, é em relação ao CIOP. Nós do Conselho Estadual de Acompanhamento, nós ontem tivemos reunião. Nós não pudemos avaliar as contas do primeiro bimestre, porque o CIOP, ele está passando por processo de mudança em relação aos dados que devem ser informados por conta da nova lei. Os dados de receita, de despesa. Então, tenham paciência para que vocês façam a informação correta em relação a esses dados. Vinícius, eu reuni meu conselho no ano passado e as contas de 2020 está tudo sem analisar. Primeiro, que o município está no CALC. Vocês sabem o que é o CALC? O CALC é o que a gente chama de SPC Serasa dos entes federados. É onde está lá a inadimplência
né, onde o município ou o Estado fica inadimplente, ou não consegue fazer convênio, não consegue fazer empréstimo, não consegue ter assessoria e apoio do Estado em algumas questões da União, pode inviabilizar a complementação da União em relação ao VAR, podem perder o VAR por não estar cumprindo essa situação, porque é fundamental que vocês cumpram o processo. Eu falo que vocês vão organizar o conselho, mas que o conselho cumpra o processo de análise dentro do período. Qual que é o período de análise? É 30 dias após o final da vigência do bimestre. Então, 29 de fevereiro, terminou o bimestre, 28, né, dependendo se não for bissexto, 28 de fevereiro, eu tenho até o dia 30 para fazer a análise das contas. O secretário, esse é o mesmo prazo para a Secretaria de Educação, de Finanças ou da Fazenda, não sei como que o planejamento, enfim, varia os nomes, a depender do município, tem para aumentar os dados no sistema. Esse é o mesmo prazo a fazer a alimentação dos dados e fazer a avaliação. Aqui em Mato Grosso, a gente, no âmbito estadual, a gente estava com uma dificuldade, porque o REREL, ele é publicado no Diário Oficial, e a publicação é depois que fecha todas as contas do Estado. Então, a gente conseguiu dialogar com a Secretaria da Fazenda para que eles nos fornecessem dados referentes à despesa, à receita, folha de pagamento, os dados em relação a outras financeiras, para subsidiar essa análise das contas do Fundeb. Então, esse é um momento que requer muita atenção, vai requerer um esforço esdrúxulo das secretarias municipais de educação para a instituição do Conselho. Façam isso com prioridade, para que vocês possam ter a secretaria de vocês, a prefeitura, o município regular, para poder fazer as contas, se tiver que estão atrasadas, para dentro da vigência, e aí sim vocês não entrarem na inadimplência. Reforço, o CACS, ele não é uma instituição de controle externo, nem de controle interno. Não é uma controladoria, nem é um tribunal de contas. Mas o CACS é uma instituição que subsidia também, né, esses órgãos de controle, em especial ao Tribunal de Contas, sobre a realidade das contas, da aplicabilidade dos recursos do Fundeb na educação. Mas em relação foi verificada alguma irregularidade. O que é que o CACS faz? Primeiro, você não confirma a informação no CIOP, né, que é o módulo de acompanhamento e validação do CIOP, do MAVES. Segundo, faça essa informação para os órgãos de controle, o Ministério Público, e também encaminhe, né, para as câmaras municipais, que é quem aprova a município. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que haja essa regularidade na aplicabilidade. É importante que haja essa regularidade na fiscalização, para que a gente tenha, por fim, integral do direito à educação às nossas, né, às nossas adolescentes, jovens e adultos que necessitam, né, da educação. E vocês, profissionais de educação, mais que nunca, sabem da importância do Fundeb para a garantia da qualidade da educação, sabem a importância do financiamento da educação para a redução da desigualdade no país. O Fundeb, ele traz características de fortalecer, né, os entes federados a partir do regime de colaboração, com a complementação da União, para que não haja, né, desigualdade, para que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade e aí sim seguir o seu processo formativo, processo de educação formal dentro. Por fim, né, eu quero dizer
notem aí como atividade zerinho a constituição do CACS, mandar a lei para as câmaras municipais, aprovar quanto antes, constituir, para que vocês tenham esse instrumento de gestão democrática, esse instrumento de controle social funcionando, e aí traga na aplicabilidade dos recursos da educação. Então, agradeço, né, e quero finalizar com uma frase de uma música bem conhecida, que diz assim: um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Então, que a educação seja essa herança que a gente deixe como uma esperança de um futuro melhor para o nosso país. Então, muito obrigado, obrigado a Cesarina pelo convite, ao conselheiro Reginaldo, né, e companheiro de conselho, a todos os secretários de educação, professor Bartolomeu, né, muito honra, né, essa voz também da educação aqui da nossa Unidade Federal de Mato Grosso, né, e o professor Carlos, que trouxe informações muito importantes. Se cuidem, usem máscara, álcool em gel, né, e fortaleçam esse processo para que o quanto antes a gente possa estar né, trazendo esse calor humano mais de perto e possamos salvar mais vidas, tantas perdas. Né? Forte abraço mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado mesmo aí pelas suas informações, demonstra um conhecimento muito grande, uma pessoa que estudou muito enquanto esteve aí à frente, né, o nosso presidente do CACS, Fundeb do Estado do Mato Grosso. Então, muito obrigado aí pelas suas colocações. Temos duas perguntas aqui que o Marcelo colocou, feitas, né, colocou aqui, feitas pelos colegas. Uma delas é da Leonor de Fátima Base, que pergunta o seguinte: se a lei CACS será prorrogada, né? Vinícius, eu acho que não temos informações nenhuma em relação a isso, né? O que existe são processos em prorrogação do CACS? Isso. Não há prorrogação. O que acontece os entes federados têm até o mês de abril, seria até depois de amanhã, para instituir. Como isso não acontece, corram, porque só vai ter essa liberação aí, até agora o mês de maio. Então, até o mês de maio, o conselho tem que estar constituído e funcionando. As contas do Fundeb 2020. O processo de análise ele permanece da mesma forma. O conselho está com a nova característica, nós estamos com o novo Fundeb, mas se as contas de 2020 estão atrasadas, tem que analisar as contas de 2020, senão vocês não entram na vigência do ano de 2021. Então, assim, por isso que eu falei que tem que ter como prioridade zerinho, né, como falam as crianças, né, prioridade zerinho a constituição do novo CACS, para que o CACS tenha dimensão da situação de conta. Vinícius, é só o Fundeb que o CACS tem que analisar? Não. As contas do transporte escolar dos municípios, principalmente, estão recebendo, né, agora está indo direto para as contas dos municípios. Os termos de compromisso do Programa de Ação Articulada, outros recursos de convênios, obras. Então, isso tudo faz parte do processo de análise do CACS. E é bonitinho, é bom para o discurso político, é bom para o discurso de gestão, que a gente fala assim, olha, a minha Secretaria de Educação está regular em relação às suas finanças. Então, o CACS é esse instrumento que vai ajudar, né, as secretarias a se organizarem e garantir essa regularidade na fiscalização dos recursos que foram aplicados na educação por meio do Fundeb. Não, e além, Vinícius, além das questões de recursos regulares, isso impede, por exemplo, até a transferência de emendas parlamentares e tal. Então, é muito importante, é fundamental essa questão estar extremamente em dia nos nossos municípios, né? Obrigado aí, Vinícius. Rapidão, só para lembrar, eu gosto muito de falar do SPC Serasa,
Porque quando a gente está no SPC Serasa, a gente não consegue comprar de crédito, né? Ir ali, fazer uma compra de crédito, ter carta. Então, assim, a gente sabe a importância de ter um nome limpo. Então, é importante ter o nome da prefeitura limpo para que não esteja no CALC. Como eu sei que meu nome está no CALC? Você vai lá, bota no Google assim, CALC, C-A-U-C, CALC. Aí vai lá e coloca o nome do município. Ele vai te dar todo o detalhamento, não só do Fundeb. O Fundeb é uma das contas, né, que pode colocar o município no CALC. Mas você tem o Fundeb, tem a aplicabilidade dos 25%, que não é o CACS que fiscaliza. Então, assim, tenham atenção a essas, porque essa regularidade financeira é importante para que vocês consigam mais investimento em educação, além do Fundeb, além do que já está previsto. Ok. Bartolomeu, uma pergunta aqui, acho que é bem rapidinho para você responder ela, da Rosana Arruda. Ela coloca: 70% não acaba diminuindo aos docentes quando aumenta a outros profissionais? Tá fechado o áudio aí, Bartolomeu. Então, Reginaldo, respondendo à pergunta da secretária, é um processo de reforma educacional que precisa ser feito em cada um dos municípios, porque nós já tínhamos realidades de municípios antes que consumiam 100% dos recursos do Fundeb somente com folha de pagamento dos profissionais do magistério. Então, eles precisam, como eu falei, redefinir as suas políticas, e no caso de Mato Grosso, os municípios precisam ter reformas, reforma nas suas finanças, porque o valor aluno ano total, ele vai ser uma série de cruzamentos que vai analisar a receita de impostos próprios do município, deixa eu ver mais que outros critérios. Aí, a própria questão dos resultados, que o recurso novo vem conforme o município se organiza, ajusta o seu orçamento, porque agora os 70 são para todos, não é mais só para profissionais do magistério. Aí vai depender muito também, Reginaldo, da realidade de cada município. É sempre uma resposta difícil, porque a realidade de cada município é quem vai responder conforme isso. Então, a gente tem que aguardar também outras regulamentações que ainda virão, além do decreto, mas pensar já em organizar, em fazer essa reforma em cada município, fortalecer a gestão. Importante, né, Bartolomeu, é que precisa cada município, principalmente aqueles municípios que possuem uma dificuldade maior de se enquadrar dentro dessa receita do Fundeb, procurar compreender o mais rapidamente possível o novo Fundeb, fazer uma estimativa de receitas, né? Considerando, claro, o Fundeb, mas a maioria desses municípios que tem dificuldade com o recurso do Fundeb, por ser pouco, normalmente ele também tem dificuldade com recursos próprios, porque a receita de recursos próprios dele normalmente também é baixa. Então, precisa se compreender e se adequar, se ajustar dentro daqueles, fazendo milagres e tal, mas se ajustar dentro do novo sistema aí, né? Quero aqui agradecer mais uma vez, Bartolomeu, parceirão nosso aí, incondicional, em todos os eventos aí colocando, grande conhecedor das causas da educação. Vinícius, muito obrigado, conselheiro, nosso parceiro aí. Agradecer aqui e justificar, né, que ele não pôde ficar até o final, o professor Carlos tinha um outro encontro, então a todos aí os
os nossos colegas aí justificar que ele teve que sair antes, ele colocou aqui internamente que teria que sair, pediu mil desculpas, um grande abraço a todos, né? Desejou e foi para uma outra reunião. Então, muito obrigado aí a cada um de vocês. Colega Claudevânia. Extrapolamos gostaríamos, então... tempo, tá, colega? Sim, mas foi muito boa, né, a discussão. Foi muito boa, muito produtiva. E a Undime Mato Grosso aí agradece aos palestrantes, Carlos Eduardo Sanches, o Bartolomeu José Ribeiro de Souza e também o Vinícius Brasilino pelas suas contribuições e participações nesse 15º Fórum Ordinário da Undime Mato Grosso. Muito obrigada. Também, Reginaldo, queremos aí agradecer a sua disponibilidade em estar contribuindo, parabenizá-lo pelo trabalho que você vem fazendo lá como dirigente municipal de Juína e desejar a você muito sucesso. Agora nós